Uau, 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 uau. O que a palavra está nos dizer? Que nós somos feituras dele, nós fomos criados em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus para realizar as boas obras que Deus preparou para nós com antecedência, muito antes, para que nós pudéssemos andar nelas. O que a palavra está nos dizer é que as boas obras são resultados da salvação do homem e não requisito para que o homem seja salvo. Ou você não entendeu? As boas obras são resultados da salvação do homem e não requisito para a salvação do homem. É o que você acabou de ouvir aqui no versículo 10 do capítulo 2 do livro de Efésios, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou antes para que nós pudéssemos andar nelas. Então significa que as boas obras quem preparou foi Deus para que nós pudéssemos andar nessas boas obras. Então, não são suas habilidades, não é absolutamente nada que você vai fazer, mas é a fé em Cristo Jesus. Então, as obras já estão preparadas para você andar nelas. As obras já foram preparadas por Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Salvos pela graça e chamados para as boas obras. É o que Paulo nos diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Nós somos feituras suas. Eu amo essa passagem, porque nós somos suas feituras, fomos criados em Cristo Jesus, fomos nascidos de novo, fomos salvos para realizar as boas obras. Então nós não realizamos as boas obras para sermos salvos, nós somos salvos para realizar as boas obras. Nós somos salvos para mostrar a glória. Eu quero te levar a ler mais uma vez no livro de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz a palavra de Deus: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a santa nação, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que, o que Pedro está nos dizer? Que nós fomos chamados das trevas para a luz, que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, santa nação, povo peculiar, povo adquirido, para anunciar, para mostrar, para exibir as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem são esses? Somos nós. Então, quando que isto acontece? Primeiro, não há como acontecer sem que você seja salvo. Então, você é salvo para mostrar as boas obras de Deus que Ele mesmo preparou para que você pudesse andar nelas. Aleluia. Então, o que eu quero dizer como jeito de encerrar é que suas obras não vão te salvar, é apenas a fé que você aplica naquilo que Jesus fez. Quando você crê, conforme nós lemos no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, se com a tua boca confessar o senhorio de Jesus e no teu coração creres, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justificação, mas com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, para ser salvo é algo muito simples. Muito simples. Primeiro, você crê que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos e você confessa que Jesus é o Senhor de sua vida. Uma vez que você creu e confessou Jesus como o Senhor de sua vida, você é salvo. E quando você é salvo, Deus ele te chama para as boas obras que Ele mesmo já preparou. Então você é salvo para andar, para caminhar nas boas obras. E você não faz boas obras para ser salvo. Você é salvo para caminhar nas boas obras que Ele mesmo preparou para você. E Pedro vem nos dizer
que nós somos geração eleita. Nota que Pedro não está a falar aqui com quem não é salvo. Pedro está a falar com alguém que foi salvo. Então, todos aqueles que foram salvos são geração eleita, sacerdócio real, santa nação, povo peculiar, adquirido para mostrar, para exibir, para revelar, para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, quando nós somos salvos, nós somos transportados das trevas para a luz. E quando nós estamos na luz, ele nos chama para mostrar a sua grandeza, para mostrar suas obras que ele mesmo preparou. Então, nós somos salvos pela graça, chamados às boas obras. E não fazer boas obras para sermos salvos, mas sim somos salvos pela graça, chamados às boas obras. Eu quero perguntar a você, em qual categoria você se encaixa? Você é aquele que foi salvo pela graça para andar nas boas obras, ou você é aquele que está se esforçar andando nas boas obras para ser salvo? Aqui tem duas respostas. Uma, ou você é salvo pela graça para as boas obras, ou você está a fazer o seu próprio esforço para ser salvo. Mas deixa-me dizer uma coisa. Escuta, você não precisa aceitar o evangelho, você não precisa ser salvo. Isso é algo muito pessoal, isso depende de você. Você não precisa aceitar o sacrifício que Jesus fez. Se você acha que as suas próprias habilidades são suficientes para salvar, tudo bem, mas um dia todos nós estaremos diante de Jesus para respondermos o que nós fizemos com o evangelho que nós ouvimos. E quando nós estivermos diante dele, ele vai perguntar: o que você fez com este evangelho que você ouviu, com este evangelho que você recebeu? E talvez você vai dizer: não aceitei. Aqui há duas coisas: ou você aceita ou você rejeita. Para aqueles que aceitam o evangelho, Jesus diz o quê? Entra no gozo do teu Senhor. Mas para aqueles que rejeitaram, o que ele vai dizer? Ele vai simplesmente dizer: como você não aceitou no meu sacrifício, confiou nas suas próprias habilidades para adquirir salvação, então que o teu sangue pague. Agora você terá que pagar com a sua própria vida. E nós sabemos que o teu sangue não é santo o suficiente para te salvar. Logo, o que a Bíblia diz? A alma que pecar certamente morrerá. Vai morrer simplesmente porque rejeitou o Evangelho de Jesus, porque estava a aplicar seu próprio esforço para adquirir a salvação. Nota, você não anda nas boas obras para ser salvo. Você é salvo pela graça para caminhar nas boas obras, nas obras que Deus já preparou para você mostrar, revelar as virtudes, a glória, as obras de Deus que Ele preparou antes mesmo da nossa criação. Ele já preparou as boas obras. Aleluia! Louvado seja Deus. Esta era a mensagem que eu gostaria de compartilhar consigo, como jeito de complementar o que falei na semana passada, que você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E uma vez você é salvo, você caminha nas boas obras que Deus preparou para você. Então você não caminha nas boas obras para ser salvo, porque você está salvo, você irá caminhar nas boas obras. Aleluia. Quero agradecer a Deus por você ter me acompanhado. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor pela sua vida. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, eu quero dizer que o Evangelho é algo totalmente grátis, que a salvação é algo gratuito, é um presente, é um dom de Deus. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Tudo que você precisa é crer que Jesus morreu e ressuscitou por você. E você crer, declarar, confessar com a sua boca que Jesus ressuscitou e Jesus é o Senhor de sua vida, e você será salvo. E uma vez você salvo, você caminha nas boas obras que Deus preparou para a sua vida. Shalom, louvado seja Deus, te vejo na próxima.